Matheus Zocker mandou R$ 20. O PT governa desde 2003 e a vida só piora. Quantos anos mais o PT vai precisar para melhorar a vida do mais pobre? Não aguento mais esperar. Essa aqui tu pediu pra alguém mandar, né? Não, pedi não. Não, veja, sabe qual é o problema, Igor e Carlos? É que o PT não é um partido de esquerda, né? Ele teve um papel muito importante. Por exemplo, lá em Recife, a melhor prefeitura da história de Recife foi um prefeito do PT, João Paulo. Foi uma prefeitura fantástica. Veja, Recife é uma cidade que tem uma característica, que é uma cidade de muitos morros, né? 67% da população mora em morro. Então, todo ano morria gente. Todo ano, religiosamente morria gente. Durante os 8 anos da prefeitura de João Paulo, foram 8 anos que praticamente não morreu ninguém. Ele fez o básico. Ele investiu em macrodrenagem, fez manutenção de encostas, garantiu política de moradia popular, foi acabando com áreas de risco, e aí, no programa Guarda-Chuva, que é um programa histórico do Recife, criou a academia da cidade, fez a maior construção de pracinhas e revitalização de pracinhas da história da cidade, criou o orçamento participativo. Quando foi isso daí, Jones? João Paulo, ele foi eleito prefeito em 2000. Tá. Então, 2000 até 2008. Tá. Então, por exemplo, o PT tem uma história, um legado muito importante na história brasileira. Eu sempre falo... inclusive, tem um pessoal que injustamente, cara, me chama de antipetista. Mas quem mais lembra do que foi a prefeitura de João Paulo, do que foi o governo do Olívio Dutra, lá em Porto Alegre, e depois como governador, né, no Rio Grande do Sul, do que foi a histórica prefeitura do PT em Santos, que inclusive deu base com políticas de inovação para a reforma sanitária e para a reforma antimanicomial, eu sou uma das pessoas que mais lembram desse debate. Então o PT teve um papel histórico muito importante. Mas em 2003, quando o presidente Lula assina a Carta ao Povo Brasileiro, o PT ele abandona qualquer compromisso reformista. Para não falar de revolucionário, para não falar de socialismo. Tá. O PT ele abandona a ideia de fazer reformas estruturais. Porque quando o Lula assina a Carta ao Povo Brasileiro, o que dizia esse documento? Para quem é mais jovenzinho, na eleição de 2002... surge o Lulinha Paz e Amor, ideia do Duda Mendonça, né? E aí vamos acabar com Lula radical, com Lula sindicalista, Lulinha Paz e Amor. Ele assina a Carta ao Povo Brasileiro que dizia basicamente o seguinte: nenhuma reforma neoliberal feita por FHC vai ser revista. Então tudo que a FHC fez vai ficar vigente. Então tripé macroeconômico, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, as privatizações, desregulamentação, abertura comercial e por aí vai. Dali em diante, o PT, enquanto núcleo hegemônico, deixa de ser um partido vocacionado para transformações profundas. Faz políticas públicas importantes? Claro que sim. Quem é que vai dizer que o farmácia popular não é importante? Quem é que vai dizer que o programa de cisternas não é importante? Quem é que vai dizer que a ampliação das universidades públicas não é importante? Que o programa de cotas não é importante? Que tantas outras políticas públicas como o SAMU não são importantes? Agora, isso muda radicalmente a vida do povo brasileiro? Isso resolve o problema do analfabetismo, da saúde, da mobilidade urbana, da segurança, da questão agrária, da democratização da comunicação e por aí vai? Não. Então, me parece que está muito claro que a gente precisa sair desse paradigma, que é o que a gente chama de uma esquerda liberal. O PT hoje, você tem o campo da burguesia, você tem o campo da direita e da extrema-direita, que defendem a reprodução do capitalismo, aprofundando desigualdades e o processo de exploração. E você tem um outro campo chamado de progressista, que também defende a reprodução do capitalismo, mas diz que se preocupa com a população pobre e defende mais políticas sociais e de direitos humanos, que é o Haddad, o João Campos, o Túlio Gadelha, a Tabata Amaral, e etc. Beleza, não resolve nenhum dos problemas fundamentais. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei para a universidade, mais de 15 anos atrás, o transporte em Recife era o pior. O trânsito em Recife é o pior do Brasil. É pior do que o de São Paulo. Impressionante. 15 anos depois, o trânsito em Recife continua sendo o pior do Brasil. Simples e objetivamente, sabe? O Brasil tem analfabetismo. Tinha analfabetismo quando eu nasci. Eu tô com 35 anos. O Brasil continua com analfabetismo. Quando eu nasci, o Brasil tinha uma situação de dependência tecnológica muito grande. A gente importava 50% dos IFAs, que é ingrediente farmacêutico ativo, que é que faz o remédio funcionar, que a gente consumia. Hoje, Carlos, a gente importa 90%. Quando eu nasci, o Brasil tinha uma dependência tecnológica no setor de armamentos dos Estados Unidos. Hoje em dia tá do mesmo jeito. A gente depende quase 80% todo o armamento e tecnologia bélica que a gente consome de países da OTAN, inclusive com os Estados Unidos ameaçando o Brasil. Aliás, sobre esse aspecto, né?
o Ministério da Defesa fez uma consulta ao governo americano se os acordos para a compra de armamentos continuavam de pé, mesmo com tarifaço e mesmo com todo esse problema, com essa disputa aí entre Trump e tudo mais. E aí o governo americano falou, não, o programa esse de tá valendo. compra de armamento pelo Brasil aos Estados Unidos continua de pé, não tem problema nenhum. Esse não mexe. Esse não muda. mexe. Mas aí, veja, essa que é a grande questão. A diferença, veja, a gente tem 3 níveis aqui. Política pública, reforma e revolução. Perfeito? Na história brasileira, a gente teve várias reformas. A criação da Petrobras foi uma reforma. A criação do SUS foi uma reforma. A criação da CLT foi uma reforma. O que é uma reforma? É algo que muda profundamente a realidade, ainda que isso não provoque necessariamente a superação do capitalismo. Então você tem um antes e um depois do mercado de trabalho com a criação da CLT. O mercado de trabalho é outro. Ele mudou radicalmente. A criação do SUS cria um paradigma novo na situação de saúde do Brasil. Cria um antes e um depois. Uma política pública, por mais importante que seja, ela não muda radicalmente aquela realidade e ela é mais frágil. Troca de governo, a política pública acaba. Então o problema do PT não é só que não é um partido revolucionário e eu sou marxista-leninista muito radical e quero a revolução. O problema do PT é que o PT não entrega nem sequer reformas. Então o governo Chávez entregou reformas, o governo Morales entregou reformas, o governo Gustavo Petro está entregando reformas, o governo Brizola entregou reformas. Né? Veja, do ponto de vista da história brasileira, o governo do Brizola no Rio Grande do Sul e o governo do Brizola no Rio de Janeiro entregou mais reformas do que 5 presidências petistas. Pense nisso. Que coisa grave. Então, Carlos, você não gostaria, por exemplo, de, nos próximos anos, ver pelo menos um problema fundamental do Brasil ser resolvido? Por exemplo, o problema da mobilidade urbana. Por todo dia a classe trabalhadora passa um inferno no ônibus e no trem lotado. A gente tem tudo para, por exemplo, fazer uma política de mobilidade urbana baseada em transporte sobre trilhos, integrar esse país de norte a sul, tanto transporte de metrô urbano como transporte ferroviário. Por que isso não é feito? Aí vão construir uma bioceânica que é para transportar soja, para transportar pessoas. Uma ferrovia que é para garantir escoamento de soja do agronegócio, sabe? Para Porto Xangai na China. No Peru, feito com capital chinês. Então, assim, acho que nossa geração, a minha geração, inclusive, ela vem numa situação que ela não aguenta mais esse marasmo, né? Falta transformações substanciais no Brasil. É isso que a gente quer ver. Aliás, o governo brasileiro, né, anunciou com bastante pompa e circunstância que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Mas é mais ou menos isso. Na verdade, tem alguns índices que indicam se o país está dentro do mapa da fome. O Brasil conseguiu realmente sair, mas continua havendo muita gente com fome. Tem algo em torno de pouco menos de 10% da população brasileira que passa fome porque não tem 3 refeições por dia, e tem um pouco mais do que isso percentualmente da população brasileira em insegurança alimentar, ou seja, não tem uma das refeições por dia. Então, realmente, melhorou, é verdade, mas não é que zerou a fome no Brasil. Não, não.